Olá, bom dia e seja muito bem-vindo ao programa Cevada Matutina e que Deus te abençoe nesse novo dia. Hoje, terça-feira, 3 de janeiro de 2023, e nós estamos aqui para fazermos mais um estudo. E neste momento quero convidar você a orarmos a Deus para então darmos início a este estudo. Vamos orar? Ó Pai amado que estás nos céus, graças te damos, Senhor, pela vida. Obrigado, ó Pai, por ser aquele que nos criou. Obrigado por ter criado todas as coisas que existem neste mundo, como já mencionamos em estudos anteriores. Obrigado, Senhor, por cuidar de cada um de nós. Tu que és o único Deus, o único verdadeiro Deus, é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. É somente a Ti que nós adoramos e é a Ti que nós oramos. E desde já agradeço por ouvir esta oração. Que o Senhor venha abençoar este estudo, esta manhã, este novo dia. É em nome do Filho e do nosso amado Salvador Jesus Cristo que eu te oro, pelo poder do Espírito Santo. Amém. Bem, começando então mais um estudo, mais um dia, mais uma cevada matutina, e que você tenha um dia assim maravilhoso, que você tenha um dia abençoado e que o Espírito Santo possa te acompanhar, possa habitar na sua vida, para que você possa então lançar os frutos do Espírito Santo para todos aqueles que passam próximo a você, ao seu redor, para os que estão juntos com você também. Amém? Aleluia, louvado seja o nosso Deus. O estudo desta manhã, ele tem como título, então, Recursos Disponíveis para a Família de Deus. É interessante que a maior dádiva que Deus dá a nós, a humanidade, é o seu Filho Jesus. Porque Jesus é aquele que nos traz o perdão. Jesus é aquele que dá a graça para poder viver diariamente e obter o crescimento espiritual e a esperança da vida eterna. Não há uma riqueza maior do que ter esperança de que um dia nós iremos viver eternamente. Jesus, então, é a maior dádiva, a maior bênção que Deus tem dado à humanidade, porque Jesus é aquele que veio para nos salvar, para nos resgatar e para nos dar a vida eterna. Essa dádiva de Deus, ela é tão maravilhosa que lá em João capítulo 3, verso 16, está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira, de uma forma tão imensa, de uma forma tão grande, que deu seu único Filho, para que todos aqueles que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Que presente maravilhoso que nós, como seres humanos falhos, pecadores e mortais, recebemos do nosso Deus, o nosso Pai. A vida do próprio Filho, o Filho unigênito, para poder nos dar a vida eterna, nos oferecer a vida eterna. Basta apenas nós acreditarmos e obedecermos. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Está relatado em João, capítulo 1, verso 12. A salvação, portanto, é o dom fundamental. Sem esse dom, o que mais obteríamos de Deus que em longo prazo realmente importaria? Tudo que temos aqui um dia não existirá mais, assim como todos os que se lembram de nós e de qualquer bem que tenhamos feito. Em primeiro lugar, devemos manter sempre no centro de todos os nossos pensamentos o dom do Evangelho, ou seja, Jesus Cristo, e Ele crucificado. 1 Coríntios 2, verso 2. No entanto, com a salvação, Deus nos dá ainda muito mais. Para pessoas preocupadas com alimentos e roupas, por exemplo, Jesus oferece ânimo. Em Mateus 6, verso 33, diz: buscai primeiro o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Claro que nós também não podemos cruzar os braços e esperar que caia do céu. Nós precisamos tomar uma atitude. Nós precisamos crer
que Deus vai nos suprir as necessidades, mas nós também precisamos agir desde que nós tenhamos a saúde para agir. Certa vez, alguém disse assim: eu vou viver no sítio e lá eu não preciso trabalhar. Eu vou só ficar sentado, desfrutando, olhando, observando a natureza e esperando Jesus voltar. E eu disse assim: por acaso você vai viver de luz? Porque eu não conheço ninguém que vive de luz. Mas eu não sei, né? Qual é o pensamento de cada pessoa. Então, nós temos que colocar, como diz o ditado popular, colocar a mão na massa também. Deus supra as nossas necessidades. Nós temos que pôr a mão na massa. Agora, Deus é o Deus do impossível? Deus é o Deus que pode todas as coisas? Se for no caso de que a pessoa ela está trabalhando para Deus e está em alguma situação complicada, alguma situação difícil, e Deus pode sim suprir as necessidades dela. Por exemplo, Israel, quando sai do Egito e vai pelo deserto, Deus supre todas as necessidades de Israel. Deus dá o que eles necessitavam para viver. Deus dava alimento, o maná que caía do céu, e Deus lhes dava água pura que vinha da rocha, que representa Jesus Cristo, a rocha eterna. Deus também lhes deu roupa e calçado, que por 40 anos eles foram preservados, essas roupas e calçados. Olha que interessante. Eu conheço uma pessoa que ela é um grande missionário. Essa pessoa ela tem trazido muitas outras pessoas para Cristo, através daquilo que ela publicou, através daquilo que ela escreveu, e através daquilo que ela fala e palestra. É uma bênção de Deus essa pessoa na vida de outros, porque ele tem trazido muitas pessoas para Cristo. E essa pessoa me relatou, alguns dias atrás, que ele tem uma camiseta que já faz algumas décadas que ele tem essa camiseta. E a camiseta ainda aparenta nova. E olha que essa pessoa ainda usa essa camiseta. Sabia? Então Deus, ele preserva. Deus, ele cuida dos seus filhos. Deus, segundo a Bíblia, diz que nunca vi um justo perecer por falta de alimento, porque Deus realmente supra a necessidade de todos. Quantas e quantas histórias de grandes missionários no mundo, no passado, de grandes obreiros, de grandes pregadores que estavam a perecer, por exemplo, em prisões, mas Deus os alimentava. Lembra, por exemplo, a história de Elias? Uma história muito conhecida, aonde Elias ali no deserto, a perecer, entre aspas, aos olhos humanos pela fome, mas Deus enviava aves para poder alimentar o seu servo. Deus, em necessidades extremas, Deus nunca vai deixar ninguém perecer de fome. Ok? Então, Deus, nós devemos buscar a Deus em primeiro lugar. E quando nós buscamos a Deus em primeiro lugar, então Ele realmente mostra que Ele se importa conosco. Ele nos dá saúde para trabalhar, Ele nos dá vigor, Ele nos dá energia. E se a necessidade for de caso mais extremo, de alguma forma, Deus vai prover esse alimento, seja através de pessoas, seja através de animais, seja como for. Deus vai suprir as necessidades básicas dos seus filhos. Amigo, nós não precisamos de luxo. Nós não precisamos de muita coisa. O que nós precisamos é do básico para viver. E isso Deus nos prometeu. Amém? Louvado seja Deus. No entanto, com a salvação é que Deus nos dá muito mais. Essa é a promessa, uma das promessas que a Bíblia tem para nos oferecer. Agora, olha só que interessante. Eu gostaria de ler com você Filipenses 4,19. Você percebeu que ainda não convidei você a abrir a sua Bíblia, mas eu quero convidar neste momento para que você abra a sua Bíblia. Corre lá, que dá tempo. Pegue a sua Bíblia, abra a sua Bíblia.
Se você, por acaso, está em algum lugar que você não tem como, não tem acesso à sua Bíblia física, mas você está com o telefone na mão, de repente você pode anotar esse texto e depois você pode ler ele no seu telefone. Ou você pode pausar esse vídeo, vá até a sua Bíblia no telefone, no aplicativo, pela internet, seja como for, leia o texto e volta aqui novamente para que nós possamos, para que você possa interagir conosco e que nós possamos então continuar esse estudo, tá certo? Vamos lá então, Filipenses. Nós vamos agora ao livro de Filipenses. Filipenses, deixa eu escrever aqui. Filipenses, capítulo 4. E Filipenses, capítulo 4, e nós iremos ler o verso 19. Olha só que coisa linda que o apóstolo escreveu. O meu Deus, e essa é uma afirmação, o meu Deus, ele está falando com segurança, ele está falando com autoridade. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Uau! Quando diz todas, são todas. Vou repetir o verso, para que você não se esqueça de quem está no controle deste mundo. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Deus, ele sempre vai estar abençoando aqueles que verdadeiramente o amam. Salmo capítulo 23 é um salmo que talvez você esteja muito relacionado com ele, é um salmo muito conhecido, principalmente em meios cristãos, é um salmo que muitas pessoas, elas até decoram esse salmo. E então no Salmo capítulo 23, o verso 1 diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Que lindo, não é? Isso é muito lindo. Ter a certeza de que o nosso Deus, o único Deus verdadeiro, ele realmente supre as nossas necessidades. Ele não nos deixa faltar nada. Esse é o nosso Deus. Não é os deuses que o mundo oferece, não são os deuses da avareza, não são os deuses do orgulho, não são os deuses de qualquer outra coisa, mas sim é o Deus do céu, aquele que fez, que faz e fará tudo para poder te dar a bênção e te salvar. Amém? Aleluia! Aqui nós já poderíamos encerrar, aqui nós poderíamos terminar esse vídeo, mas nós precisamos progredir. E ali então diz no estudo que quando Jesus falou com seus discípulos sobre a sua partida, ele prometeu um dom, e era o dom do Espírito Santo para confortá-los. O Espírito Santo, algumas pessoas, o Espírito Santo não é Deus, o Espírito Santo é uma força que vem de Deus e vem com essas loucuras e essas teorias humanas, mas a Bíblia nos ensina que o Espírito Santo é o Consolador que veio quando Jesus subiu novamente aos céus. Se ele tem as características deles, como por exemplo, consolador, uma força não consola ninguém. Quem consola é uma outra pessoa. Significa que o Espírito Santo realmente é Deus. E nós vemos aí a grande divindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Talvez você está pensando assim, peraí, Jean, mas a Bíblia não menciona Deus Espírito Santo, não existe essa palavra lá, Deus Espírito Santo. Não importa. O que importa é que ele é Deus. E nós podemos afirmar sim. Então Jesus prometeu aos discípulos que quando ele partisse, ele enviaria um consolador, alguém para que os consolasse. E então Jesus disse, se vocês me amam, vocês vão guardar os meus mandamentos. Essa é uma grande verdade. Quem ama a Deus, guarda os seus mandamentos. E então ele diz, e eu pedirei ao Pai, para que ele lhes envie e lhes dará um outro Consolador. Olha que bênção maravilhosa.
que nós não estamos sozinhos neste mundo, mas nós temos um outro Consolador que está no lugar de Cristo, fazendo a sua obra, convertendo corações, convertendo os pais aos filhos e os filhos aos pais. Amém? Aleluia! E que esse Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre, é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Porém, vocês o quê? Vocês o conhecem. Vocês sabem que é Deus, porque Ele habita com vocês e estará com vocês. Quem habita conosco? Não é Deus que a Bíblia fala que habita com os seres humanos? Não é Deus que a Bíblia fala que foi atrás dos seres humanos quando os seres humanos caíram em pecado pela primeira vez? Não é Deus que a Bíblia fala que quando restaurar a terra, quando a Nova Jerusalém vier com os santos, que Deus habitará no meio do seu povo, com o seu povo? Portanto, o Espírito Santo foi prometido e habitaria entre nós para nos dar o consolo, para também nos dar o arrependimento, porque o arrependimento vem do Espírito Santo. Ele os guiará em toda a verdade, e o Espírito concede dons espirituais incríveis aos filhos de Deus. Você pode ler aí, tem alguns textos aqui da Bíblia, que você pode ler, por exemplo, João capítulo 14, do verso 15 ao 17, João capítulo 16, verso 13, e 1 Coríntios capítulo 12, do verso 4 até o 11. Em suma, o Deus em que vivemos, movemos e existimos, o Deus que a todos dá vida, respiração e tudo mais, nos deu existência, a promessa da salvação, bênçãos materiais e dons espirituais, para que sejamos uma bênção a outras pessoas também. Existem algumas pessoas que se dizem cristãos, mas que vivem de uma forma muito amarga, que em vez de abençoar outras pessoas, amaldiçoam outras pessoas, que ao invés de orar pelos seus inimigos, amaldiçoam a vida dos seus inimigos. Amigos, Deus nos dá os recursos, as bênçãos, tanto espirituais como físicas, para que nós possamos distribuir também essas bênçãos que recebemos a outras pessoas. Os bens materiais, dons e talentos com os quais fomos abençoados nos tornam devedores ao doador quanto à nossa maneira de usar esses dons. Como você está usando os seus dons? Como você está usando os bens que Deus tem confiado a você como mordomo de Deus? Você está usando para Deus e para abençoar outras pessoas também? Ou você está acumulando somente para você? Talvez você que esteja vendo esse vídeo, você tenha passado anos e anos esquentando um banco de uma igreja. Mas este é o momento que Deus está tocando no seu coração, para que você tome ação e para que você coloque os recursos, os dons que Deus te deu, e você comece então a abençoar outras pessoas, a evangelizar outras pessoas e trazer outras pessoas para os pés de Cristo. Que Deus te abençoe, que você tenha um novo dia na presença de Deus, na companhia do nosso Consolador, o Deus Espírito Santo. E lembre-se sempre, não esqueça nunca, inscreva-se nesse canal para que você possa receber outros estudos como este e também acione o sininho para que você tenha as notificações de quando os vídeos forem postados, publicados no canal. Não esqueça de deixar o seu like, o seu joinha, se você gostou desse estudo, se você gostou desse vídeo, e também compartilhe com as pessoas, porque é muito importante que você compartilhe as coisas de Deus com as outras pessoas, para que outros também possam estudar e compreender as riquezas, as dádivas, as maravilhas que Deus tem dado a cada um de nós. E eu aguardo você no próximo estudo Cevada Matutina.